Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Luís Soares, de Machado de Assis. Gravado por Sandra Luna. Capítulo 1. Trocar o dia pela noite, dizia Luís Soares, é restaurar o império da natureza corrigindo a obra da sociedade. O calor do sol está dizendo aos homens que vão descansar e dormir, ao passo que a frescura relativa da noite é a verdadeira estação em que se deve viver. Livre em todas as minhas ações, não quero sujeitar-me à lei absurda que a sociedade me impõe. Velarei de noite, dormirei de dia. Contrariamente a vários ministérios, Soares cumpria este programa com um escrúpulo digno de uma grande consciência. A aurora para ele era o crepúsculo, e o crepúsculo era a aurora. Dormia 12 horas consecutivas durante o dia, quer dizer, das 6 da manhã às 6 da tarde. Almoçava às 7 e jantava às 2 da madrugada. Não ceava. A sua ceia limitava-se a uma xícara de chocolate que o criado lhe dava às 5 horas da manhã quando ele entrava para casa. Soares engolia o chocolate, fumava 2 charutos, fazia alguns trocadilhos com o criado, lia uma página de algum romance e deitava-se. Não lia jornais. Achava que um jornal era a coisa mais inútil deste mundo, depois da Câmara dos Deputados, das obras dos poetas e das missas. Não quer isto dizer que Soares fosse ateu em religião, política e poesia. Não. Soares era apenas indiferente. Olhava para todas as grandes coisas com a mesma cara com que via uma mulher feia. Podia vir a ser um grande perverso. Até então era apenas uma grande inutilidade. Graças a uma boa fortuna que lhe deixara o pai, Soares podia gozar a vida que levava, esquivando-se a todo o género de trabalho e entregue somente aos instintos da sua natureza e aos caprichos do seu coração. Coração é talvez demais. Era duvidoso que Soares o tivesse. Ele mesmo dizia. Quando alguma dama lhe pedia que ele a amasse, Soares respondia: minha rica pequena, eu nasci com a grande vantagem de não ter coisa nenhuma dentro do peito, nem dentro da cabeça. Isso, que chamam juízo e sentimento, são para mim verdadeiros mistérios. Não os compreendo porque os não sinto. Soares acrescentava que a fortuna suplantara a natureza, deitando-lhe no berço em que nasceu uma boa soma de contos de reis. Mas esquecia que a fortuna, apesar de generosa, é exigente e quer da parte dos seus afilhados algum esforço próprio. A fortuna não é Danaíde. Quando vê que um tonel esgota a água que se lhe põe dentro, vai levar os cântaros a outra parte. Soares não pensava nisto. Cuidava que os seus bens eram renascentes como as cabeças da hidra antiga. Gastava as mãos largas e os contos de reis, tão dificilmente acumulados por seu pai, escapavam-se-lhe das mãos como pássaros sequiosos por gozarem do ar livre. Achou-se, portanto, pobre, quando menos o esperava. Um dia de manhã, quer dizer, às Ave-Marias, os olhos de Soares viram escritas as palavras fatídicas do festim babilônico. Era uma carta que o criado lhe entregara, dizendo que o banqueiro de Soares a havia deixado à meia-noite. O criado falava como o amo vivia. Ao meio-dia chamava meia-noite. Já te disse, respondeu Soares, que eu só recebo cartas dos meus amigos, ou então de alguma rapariga, bem sei. É por isso que lhe não tenho dado as cartas que o banqueiro tem trazido há um mês. Hoje, porém, o homem disse que era indispensável que eu lhe desse esta. Soares sentou-se na cama e perguntou ao criado, meio alegre e meio zangado: então tu és criado dele ou meu? Meu amo, o banqueiro disse que se trata de um grande perigo. Que perigo? Não sei. Deixa ver a carta. O criado entregou-lhe a carta. Soares abriu-a e leu-a 2 vezes. Dizia a carta que o rapaz não possuía mais que 6 contos de reis. Para Soares, 6 contos de reis eram menos que 6 vinténs. E pela primeira vez na sua vida, Soares sentiu uma grande comoção. A ideia de não ter dinheiro nunca lhe havia acudido ao espírito. Não imaginava que um dia se achasse na posição de qualquer outro homem que precisava de trabalhar. Almoçou sem vontade e saiu. Foi ao alcazar. Os amigos acharam-no triste. Perguntaram-lhe se era alguma mágoa de amor. Soares respondeu que estava doente. As leis da localidade acharam que era de bom gosto ficarem tristes também. A consternação foi geral. Um dos seus amigos, José Pires, propôs um passeio a Botafogo para distrair as melancolias de Soares. O rapaz aceitou,
mas o passeio a Botafogo era tão comum que não podia distraí-lo. Lembraram-se de ir ao Corcovado, ideia que foi aceita e executada imediatamente. Mas que há que possa distrair um rapaz nas condições de Soares? A viagem ao Corcovado apenas lhe produziu uma grande fadiga, aliás útil, porque, na volta, dormiu o rapaz a sono solto. Quando acordou, mandou dizer ao Pires que viesse falar-lhe imediatamente. Daí a 1 hora parava um carro à porta. Era o Pires que chegava, mas acompanhado de uma rapariga morena, que respondia ao nome de Vitória. Entraram os dois pela sala de Soares com a franqueza e o estrépito naturais entre pessoas de família. Não está doente? Perguntou Vitória ao dono da casa. Não, respondeu este. Mas por que veio você? É boa, disse José Pires. Veio porque é a minha xícara inseparável. Querias falar-me em particular? Queria. Pois falemos aí em qualquer canto. Vitória fica na sala vendo os álbuns. Nada, interrompeu a moça. Nesse caso vou-me embora. É melhor. Só imponho uma condição. É que ambos vão ir depois lá para casa. Temos seata. Valeu, disse Pires. Vitória saiu. Os dois rapazes ficaram sós. Pires era o tipo de besbilhoteiro e leviano. Em-lhe cheirando novidade, preparava-se para instruir-se de tudo. Lisonjeava-o a confiança de Soares e adivinhava que o rapaz ia comunicar-lhe alguma coisa importante. Para isso, assumiu um ar condigno com a situação. Sentou-se comodamente em uma cadeira de braços, pôs o castão da bengala na boca e começou o ataque com estas palavras. Estamos sós. Que me queres? Soares confiou-lhe tudo. Leu-lhe a carta do banqueiro, mostrou-lhe em toda a nudez a sua miséria. Disse-lhe que naquela situação não via solução possível e confessou, ingenuamente, que a ideia de suicídio o havia alimentado durante longas horas. Um suicídio! Exclamou Pires. Estás doido? Doido! Respondeu Soares. Entretanto, não vejo outra saída neste beco. Demais é apenas meio suicídio, porque a pobreza já é meia morte. Convém que a pobreza não é coisa agradável. E até acho... Pires interrompeu-se. Uma ideia súbita atravessara-lhe o espírito. A ideia de que Soares acabasse a conferência por pedir-lhe dinheiro. E Pires tinha um preceito na sua vida. Era não emprestar dinheiro aos amigos. Não se empresta sangue, dizia ele. Soares não reparou na frase cortada do amigo e disse: viver pobre depois de ter sido rico é impossível. Nesse caso, que me queres tu? Perguntou Pires, a quem pareceu que era bom atacar o touro de frente. Um conselho? Inútil conselho, pois que já tens uma ideia fixa. Talvez. Entretanto, confesso que não se deixa a vida com facilidade, e má ou boa sempre custa morrer. Por outro lado, ostentar a minha miséria diante das pessoas que me viram rico é uma humilhação que eu não aceito. Que farias tu no meu lugar? Homem, respondeu Pires, há muitos meios. Venha um. Primeiro meio. Vai para Nova Iorque e procura uma fortuna. Não me convém. Nesse caso fico no Rio de Janeiro. Segundo meio. Arranja um casamento rico. É bom dizer. Onde está esse casamento? Procura. Não tens uma prima que gosta de ti. Creio que já não gosta. E demais não é rica. Tem apenas 30 contos. Despesa de 1 ano. É um bom princípio de vida. Nada. Outro meio. Terceiro meio e o melhor. Vai à casa de teu tio. Angaria-lhe a estima. Dize que estás arrependido da vida passada. Aceita um emprego. Enfim, vê se te constituis seu herdeiro universal. Soares não respondeu. A ideia pareceu-lhe boa. Aposto que te agrada o terceiro meio? Perguntou Pires rindo. Não é mau. Aceito. E bem sei que é difícil e demorado, mas eu não tenho muitos à escolha. Ainda bem, disse Pires levantando-se. Agora o que se quer é algum juízo. Há de custar-te sacrifício, mas lembra-te que é o meio único de teres dentro de pouco tempo uma fortuna. Teu tio é um homem achacado de moléstias. Qualquer dia bate a bota. Aproveita o tempo. E agora vamos à ceia da Vitória. Não vou, disse Soares. Quero acostumar-me desde já a viver vida nova. Bem, adeus. Olha, confiei-te isto a ti só. Guarda-me segredo. Sou um túmulo, respondeu Pires descendo a escada. Mas no dia seguinte, já os rapazes e raparigas sabiam que Soares ia fazer-se anacoreta por não ter dinheiro nenhum. O próprio Soares reconheceu isto no rosto dos amigos. Todos pareciam dizer-lhe: é pena, que pândego vamos nós perder. Pires nunca mais o visitou. Capítulo 2.
O tio de Soares chamava-se Major Luís da Cunha Vilela e era com efeito um homem já velho e adoentado. Contudo, não se podia dizer que morreria cedo. O Major Vilela observava um rigoroso regime que lhe ia entretendo a vida. Tinha uns bons 60 anos. Era um velho alegre e severo ao mesmo tempo. Gostava de rir, mas era implacável com os maus costumes. Constitucional, por necessidade, era no fundo de sua alma absolutista. Chorava pela sociedade antiga, criticava constantemente a nova. Enfim, foi o último homem que abandonou a cabeleira de rabicho. Vivia o Major Vilela em Catumbi, acompanhado de sua sobrinha Adelaide e mais uma velha parenta. A sua vida era patriarcal, importando-se pouco ou nada com o que ia por fora. O Major entregava-se todo ao cuidado de sua casa, aonde poucos amigos e algumas famílias da vizinhança o iam ver e passar as noites com ele. O Major conservava sempre a mesma alegria, ainda nas ocasiões em que o reumatismo prostrava. Os reumáticos dificilmente acreditarão nisto, mas eu posso afirmar que era verdade. Foi num dia de manhã, felizmente um dia em que o Major não sentia o menor achaque, e ria e brincava com as duas parentas, que Soares apareceu em Catumbi à porta do tio. Quando o Major recebeu o cartão com o nome do sobrinho, supôs que era alguma caçoada. Podia contar com todos em casa, menos o sobrinho. Fazia já 2 anos que o não via, e entre a última e a penúltima vez tinha mediado 1 ano e meio. Mas o moleque disse-lhe tão seriamente que o nhonhô Luís estava na sala de espera que o velho acabou por acreditar. — Que te parece, Adelaide? A moça não respondeu. O velho foi à sala de visitas. Soares tinha pensado no meio de aparecer ao tio. Ajoelhar-se era dramático demais. Cair-lhe nos braços exigia certo impulso íntimo que ele não tinha. Além de que Soares vexava-se de ter ou fingir uma comoção. Lembrou-se de começar uma conversação alheia ao fim que o levava lá e acabar por conversar-se disposto a arrepiar a carreira. Mas este meio tinha o inconveniente de fazer preceder a reconciliação por um sermão que o rapaz dispensava. Ainda não se resolvera a aceitar um dos muitos meios que lhe vieram à ideia, quando o Major apareceu à porta da sala. O Major parou à porta, sem dizer palavra, e lançou sobre o sobrinho um olhar severo e interrogador. Soares hesitou um instante, mas como a situação podia prolongar-se sem benefício seu, o rapaz seguiu um movimento natural. Foi ao tio e estendeu-lhe a mão. — Meu tio, disse ele, não precisa dizer mais nada. O seu olhar diz-me tudo. Fui pecador e arrependo-me. Aqui estou. O Major estendeu-lhe a mão, que o rapaz beijou com o respeito de que era suscetível. Depois encaminhou-se para uma cadeira e sentou-se. O rapaz ficou de pé. — Se o teu arrependimento é sincero, abre-te a minha porta e o meu coração. Se não é sincero, podes ir embora. Há muito tempo que não frequento a Casa da Ópera. Não gosto de comediantes. Soares protestou que era sincero. Disse que fora dissipado e doido, mas que aos 30 anos era justo ter juízo. Reconhecia agora que o tio sempre tivera razão. Supôs, ao princípio, que eram simples rabugices de velho, e mais nada. Mas não era natural esta leviandade num rapaz educado no vício? Felizmente corrigira-se a tempo. O que ele agora queria era entrar em bom viver, e começava por aceitar um emprego público que o obrigasse a trabalhar e fazer sério. Tratava-se de ganhar uma posição. Ouvindo o discurso de que fiz o extrato acima, o Major procurava adivinhar o fundo do pensamento de Soares. Seria ele sincero? O velho concluiu que o sobrinho falava com a alma nas mãos. A sua ilusão chegou ao ponto de ver-lhe uma lágrima nos olhos, lágrima que não apareceu, nem mesmo fingida. Quando Soares acabou, o Major estendeu-lhe a mão e apertou a que o rapaz lhe estendeu também. — Creio, Luís. Ainda bem que te arrependeste a tempo. Isso que vivias não era vida nem morte. A vida é mais digna e a morte mais tranquila do que a existência que mal barataste. Entras agora em casa como um filho pródigo. Terás o melhor lugar à mesa. Esta família é a mesma família. O Major continuou por este tom. Soares ouviu a pé quedo o discurso do tio. Dizia consigo que era a amostra da pena que ia sofrer e um grande desconto dos seus pecados. O Major acabou levando o rapaz para dentro, onde se esperava o almoço. Na sala de jantar estavam Adelaide e a velha parenta. A senhora Antónia de Moura Vilela recebeu Soares com grandes exclamações que envergonharam sinceramente o rapaz. Quanto a Adelaide, apenas o cumprimentou sem olhar para ele. Soares retribuiu o cumprimento. O Major reparou na frieza, mas parece que sabia alguma coisa, porque apenas deu uma risadinha amarela, coisa que lhe era peculiar.
Sentaram-se à mesa e o almoço correu entre as pilhérias do major, as recriminações da senhora Antónia, as explicações do rapaz e o silêncio de Adelaide. Quando o almoço acabou, o major disse ao sobrinho que fumasse, concessão enorme que o rapaz a custo aceitou. As duas senhoras saíram, ficaram os dois à mesa. Estás então disposto a trabalhar? Estou, meu tio. Bem, vou ver se te arranjo um emprego. Que emprego preferes? O que quiser, meu tio. Contanto que eu trabalhe. Bem, levarás amanhã uma carta minha a um dos ministros. Deus queira que possas obter o emprego sem dificuldade. Quero ver-te trabalhador e sério. Quero ver-te homem. As dissipações não produzem nada, a não serem dívidas e desgostos. Tens dívidas? Nenhuma, respondeu Soares. Soares mentia. Tinha uma dívida de alfaiate relativamente pequena. Queria pagá-la sem que o tio soubesse. No dia seguinte, o major escreveu a carta prometida que o sobrinho levou ao ministro, e tão feliz foi que daí a um mês estava empregado em uma secretaria com um bom ordenado. Cumpre fazer justiça ao rapaz. O sacrifício que fez de transformar os seus hábitos da vida foi enorme, e a julgá-lo pelos seus antecedentes, ninguém o julgara capaz de tal. Mas o desejo de perpetuar uma vida de dissipação pode explicar a mudança e o sacrifício. Aquilo na existência de Soares não passava de um parênteses mais ou menos extenso. Almejava por fechá-lo e continuar o período como havia começado, isto é, vivendo com Aspásia e pagodeando com Alcibíades. O tio não desconfiava de nada, mas temia que o rapaz fosse novamente tentado à fuga, ou porque o seduzisse a lembrança das dissipações antigas, ou porque o aborrecesse a monotonia e a fadiga do trabalho. Com o fim de impedir o desastre, lembrou-se de inspirar-lhe ambição política. Pensava o major que a política seria um remédio decisivo para aquele doente, como se não fosse conhecido que os louros de Lovelace e os de Turgot andam muita vez na mesma cabeça. Soares não desanimou o major. Disse que era natural acabar a sua existência na política e chegou a dizer que algumas vezes sonhara com uma cadeira no Parlamento. Pois eu verei se te posso arranjar isto, respondeu o tio. O que é preciso é que estudes a ciência da política, a história do nosso Parlamento e do nosso governo. E, principalmente, é preciso que continues a ser o que és hoje, um rapaz sério. Se bem o dizia o major, melhor o fazia Soares, que desde então meteu-se com os livros e lia com afinco as discussões das câmaras. Soares não morava com o tio, mas passava lá todo o tempo que lhe sobrava do trabalho, e voltava para casa depois do chá, que era patriarcal e bem diferente das seatas do antigo tempo. Não afirmo que entre as duas fases da existência de Luís Soares não houvesse algum elo de união e que o imigrante das terras de Gnido não fizesse de quando em quando excursões à pátria. Em todo o caso, essas excursões eram tão secretas que ninguém sabia delas, nem talvez os habitantes das referidas terras, com exceção dos poucos escolhidos para receberem o expatriado. O caso era singular, porque naquele país não se reconhece o cidadão neutralizado estrangeiro, ao contrário da Inglaterra, que não dá aos súditos da rainha o direito de escolherem outra pátria. Soares encontrava-se de quando em quando com Pires. O confidente do convertido manifestava a sua amizade antiga, oferecendo-lhe um charuto de Havana e contando-lhe algumas boas fortunas havidas nas campanhas do amor, em que o alarve supunha ser consumado geral. Havia já 5 meses que o sobrinho do major Vilela se achava empregado e ainda os chefes da repartição não tinham tido um só motivo de queixa contra ele. A dedicação era digna de melhor causa. Exteriormente, via-se em Luís Soares um monge. Raspando-se um pouco, achava-se o diabo. Ora, o diabo viu de longe uma conquista. Capítulo 3. A prima Adelaide tinha 24 anos e a sua beleza, no pleno desenvolvimento da sua mocidade, tinha em si o condão de fazer morrer de amores. Era alta e bem proporcionada, tinha uma cabeça modelada pelo tipo antigo, a testa era espaçosa e alta, os olhos rasgados e negros, o nariz levemente aquilino. Quem a contemplava durante alguns momentos sentia que ela tinha todas as energias, as das paixões e a da vontade. Há de lembrar o leitor do frio cumprimento trocado entre Adelaide e seu primo. Também se há de lembrar que Soares disse ao amigo Pires ter sido amado por sua prima. Ligam-se estas duas coisas.
A frieza de Adelaide resultava de uma lembrança que era dolorosa para a moça. Adelaide amara o primo, não com um simples amor de primos, que em geral resulta da convivência e não de uma súbita atração. Amara-o com todo o vigor e calor de sua alma. Mas já então o rapaz iniciava os seus passos em outras regiões e ficou indiferente aos afetos da moça. Um amigo que sabia do segredo perguntou-lhe um dia por que razão não se casava com Adelaide, ao que o rapaz respondeu friamente: quem tem a minha fortuna não se casa, mas se casa é sempre com quem tenha mais. Os bens de Adelaide são a quinta parte dos meus. Para ela é o negócio da China, para mim é um mau negócio. O amigo que ouvira esta resposta não deixou de dar uma prova da sua afeição ao rapaz, indo contar tudo à moça. O golpe foi tremendo, não tanto pela certeza que lhe dava de não ser amada, como pela circunstância de nem ao menos ficar-lhe o direito de estima. A confissão de Soares era um corpo de delito. O confidente oficioso esperava talvez colher os despojos da derrota, mas Adelaide tão depressa ouviu a delação como desprezou o delator, e o incidente não passou disto. Quando Soares voltou à casa do tio, a moça achou-se em dolorosa situação. Era obrigada a conviver com um homem ao qual nem podia dar apreço. Pela sua parte, o rapaz também se achava acanhado, não porque lhe doessem as palavras que dissera um dia, mas por causa do tio que ignorava tudo. Não ignorava, o moço é que o supunha. O major soube da paixão de Adelaide e soube também da repulsa que tivera no coração do rapaz. Talvez não soubesse das palavras textuais repetidas à moça pelo amigo de Soares, mas se não conhecia o texto, conhecia o espírito. Sabia que, pelo motivo de ser amado, o rapaz entrara a aborrecer a prima, e que esta, vendo-se repelida, entrara a aborrecer o rapaz. O major supôs até, durante algum tempo, que a ausência de Soares tinha por motivo a presença da moça em casa. Adelaide era filha de um irmão do major, homem muito rico e igualmente excêntrico, que morrera havia 10 anos, deixando a moça entregue aos cuidados do irmão. Como o pai de Adelaide fizera muitas viagens, parece que gastou nelas a maior parte da sua fortuna. Quando morreu, apenas coube a Adelaide, filha única, cerca de 30 contos que o tio conservou intactos para serem o dote da pupila. Soares ouve-se como pôde, na situação singular em que se achava. Não conversava com a prima, apenas trocava com ela as palavras estritamente necessárias para não chamar a atenção do tio. A moça fazia o mesmo. Mas quem pode ter mão no coração? A prima de Luís Soares sentiu que pouco a pouco lhe ia renascendo o antigo afeto. Procurou combatê-lo sinceramente, mas não se impede o crescimento de uma planta, senão arrancando-lhe as raízes. As raízes existiam ainda. Apesar dos esforços da moça, o amor veio pouco a pouco invadindo o lugar do ódio, e se até então o suplício era grande, agora era enorme. Travara-se uma luta entre o orgulho e o amor. A moça sofreu consigo, não articulou uma palavra. Luís Soares reparava que, quando os seus dedos tocavam os da prima, esta experimentava uma grande emoção, corava e empalidecia. Era um grande navegador aquele rapaz nos mares do amor. Conhecia-lhe a calma e a tempestade. Convenceu-se de que a prima o amava outra vez. A descoberta não o alegrou, pelo contrário, foi-lhe motivo de grande irritação. Receava que o tio, descobrindo o sentimento da sobrinha, propusesse o casamento ao rapaz. E recusá-lo não seria comprometer no futuro a esperada herança? A herança sem o casamento era o ideal do moço. Dar-me asas, pensava ele, atando-me os pés, é o mesmo que condenar-me à prisão. É o destino do papagaio doméstico, e não aspiro a tê-lo. Realizaram-se as previsões do rapaz. O major descobrira a causa da tristeza da moça e resolveu pôr termo àquela situação, propondo ao sobrinho o casamento. Soares não podia recusar abertamente, sem comprometer o edifício da sua fortuna. Este casamento, disse-lhe o tio, é complemento da minha felicidade. De um só lance, reúno 2 pessoas que tanto estimo e morro tranquilo, sem levar nenhum pesar para o outro mundo. Estou que aceitarás. Aceito, meu tio, mas observo que o casamento assenta no amor, e eu não amo a minha prima. Bem, hás de amá-la. Casa-te primeiro. Não desejo expô-la a uma desilusão. Qual desilusão? Disse o major sorrindo. Gosto de ouvir-te falar essa linguagem poética, mas casamento não é poesia. É verdade que é bom que 2 pessoas, antes de se casarem, se tenham já alguma estima mútua. Isso creio que tens. Lá há fogos ardentes, meu rico sobrinho.
São coisas que ficam bem em verso, e mesmo em prosa. Mas na vida, que não é prosa nem verso, o casamento apenas exige certa conformidade de gênio, de educação e de estima. Meu tio sabe que eu não recuso uma ordem sua. Ordem não te ordeno, proponho. Dizes que não amas tua prima. Pois bem, faze por isso, e daqui a algum tempo casem-se, que me darão gosto. O que eu quero é que seja cedo, porque não estou longe de dar à casca. O rapaz disse que sim, adiou a dificuldade não podendo resolvê-la. O major ficou satisfeito com o arranjo e consolou a sobrinha com a promessa de que podia casar-se um dia com o primo. Era a primeira vez que o velho tocava em semelhante assunto, e Adelaide não dissimulou o seu espanto que lisonjeou profundamente a perspicácia do major. Ah, tu pensas, disse ele, que eu, por ser velho, já perdi os olhos do coração? Vejo tudo, Adelaide. Vejo aquilo mesmo que se quer esconder. A moça não pôde reter algumas lágrimas, e como o velho a consolasse dando-lhe esperanças, ela respondeu abanando a cabeça. Esperanças nenhuma. Descansa em mim, disse o major. Conquanto a dedicação do tio fosse toda espontânea e filha do amor que votava à sobrinha, esta compreendeu que semelhante intervenção podia fazer supor ao primo que ela esmolava os afetos do seu coração. Aqui falou o orgulho da mulher, que preferia o sofrimento à humilhação. Quando ela expôs estas objeções ao tio, o major sorriu-se afavelmente e procurou acalmar a suscetibilidade da moça. Passaram-se alguns dias sem mais incidente. O rapaz estava no gozo da dilação que lhe dera o tio. Adelaide readquiriu o seu ar frio e indiferente. Soares compreendia o motivo e àquela manifestação do orgulho respondia com um sorriso. 2 vezes notou Adelaide essa expressão de desdém da parte do primo. Que mais precisava para reconhecer que o rapaz sentia por ela a mesma indiferença de outro tempo? Acrescia que sempre que os dois se encontravam sós, Soares era o primeiro que se afastava dela. Era o mesmo homem. Não me ama. Não me amará nunca, dizia a moça consigo. Capítulo 4. Um dia de manhã, o major Vilela recebeu a seguinte carta. Meu valente major, cheguei da Bahia hoje mesmo, e lá irei de tarde para ver-te e abraçar-te. Prepara um jantar. Creio que me não hás de receber como qualquer indivíduo. Não esqueças o vatapá. Teu amigo, Anselmo. Bravo! Disse o major. Temos cá o Anselmo. Prima Antônia, mande fazer um bom vatapá. O Anselmo, que chegara da Bahia, chamava-se Anselmo Barroso de Vasconcelos. Era um fazendeiro rico e veterano da independência. Com os seus 78 anos, ainda se mostrava rijo e capaz de grandes feitos. Tinha sido íntimo amigo do pai de Adelaide, que o apresentou ao major, vindo a ficar amigo deste depois de que o outro morrera. Anselmo acompanhou o amigo até aos seus últimos instantes e chorou a perda como se fora seu próprio irmão. As lágrimas cimentaram a amizade entre ele e o major. De tarde apareceu Anselmo galhofeiro e vivo, como se começasse para ele uma nova mocidade. Abraçou a todos, deu um beijo em Adelaide, a quem felicitou pelo desenvolvimento das suas graças. Não se ria de mim, disse-lhe ele. Eu fui o maior amigo de seu pai. Pobre amigo, morreu nos meus braços. Soares, que sofria com a monotonia da vida que levava em casa do tio, alegrou-se com a presença do galhofeiro ancião, que era um verdadeiro fogo de artifício. Anselmo é que pareceu não simpatizar com o sobrinho do major. Quando o major ouviu isto, disse: Sinto muito, porque Soares é um rapaz sério. Creio que é sério demais. Rapaz que não ri. Não sei que incidente interrompeu a frase do fazendeiro. Depois do jantar, Anselmo disse ao major: Quantos são amanhã? 15. De que mês? É boa, de dezembro. Bem, amanhã 15 de dezembro preciso ter uma conferência contigo e os teus parentes. Se o vapor se demora um dia em caminho, pregava-me uma boa peça. No dia seguinte verificou-se a conferência pedida por Anselmo. Estavam presentes o major, Soares, Adelaide e Dona Antônia, únicos parentes do finado. Faz hoje 10 anos que faleceu o pai desta menina, disse Anselmo apontando para Adelaide. Como sabem, o Dr. Bento Varela foi o meu melhor amigo, e eu tenho consciência de haver correspondido à sua afeição até aos últimos instantes. Sabem que ele era um gênio excêntrico. Toda a sua vida foi uma grande originalidade. Ideava 20 projetos, qual mais grandioso, qual mais impossível, sem chegar ao cabo de nenhum, porque o seu espírito criador tão depressa compunha uma coisa como entrava a planear outra. É verdade, interrompeu o major.
O Bento morreu nos meus braços e, como derradeira prova da sua amizade, confiou-me um papel com a declaração de que eu só o abrisse em presença dos seus parentes 10 anos depois de sua morte. No caso de eu morrer, os meus herdeiros assumiriam essa obrigação, em falta deles o major, a senhora Dona Adelaide, enfim, qualquer pessoa que por laço de sangue estivesse ligada a ele. Enfim, se ninguém houvesse na classe mencionada, ficava incumbido um tabelião. Tudo isto havia eu declarado em testamento que vou reformar. O papel a que me refiro tenho aqui no bolso. Houve um movimento de curiosidade. Anselmo tirou do bolso uma carta fechada com lacre preto. É este, disse ele. Está intacto. Não conheço o texto, mas posso mais ou menos saber o que está dentro por circunstâncias que vou referir. Redobrou a atenção geral. Antes de morrer, continuou Anselmo, o meu querido amigo entregou-me uma parte da sua fortuna. Quero dizer, a maior parte, porque a menina recebeu apenas 30 contos. Eu recebi dele 300 contos, que guardei até hoje intactos e que devo restituir segundo as indicações desta carta. A um movimento de espanto em todos seguiu-se um movimento de ansiedade. Qual seria a vontade misteriosa do pai de Adelaide? Dona Antônia lembrou-se que a rapariga fora namorada do defunto e por um momento lisonjeou-se com a ideia de que o velho maníaco se houvesse lembrado dela às portas da morte. Nisto reconheço eu o Mano Bento, disse o major tomando uma pitada. Era o homem dos mistérios, das surpresas e das ideias extravagantes. Seja dito sem agravo aos seus pecados, se é que os teve. Anselmo tinha aberto a carta. Todos prestaram ouvidos. O veterano leu o seguinte. Meu bom e estimadíssimo Anselmo, quero que me prestes o último favor. Tens contigo a maior parte da minha fortuna, e eu diria a melhor, se tivesse de aludir à minha querida filha Adelaide. Guarda esses 300 contos até daqui a 10 anos, e ao terminar o prazo, lê esta carta diante dos meus parentes. Se nessa época minha filha Adelaide for viva e casada, entrega-lhe a fortuna. Se não estiver casada, entrega-lhe também, mas com uma condição. É que se case com o sobrinho Luís Soares, filho da minha irmã Luísa. Quero-lhe muito, e apesar de ser rico, desejo que entre na posse da fortuna com a minha filha. No caso em que esta se recusa a esta condição, fica tu com a fortuna toda. Quando Anselmo acabou de ler esta carta, seguiu-se um silêncio de surpresa geral, de que partilhava o próprio veterano, alheio até então ao conteúdo da carta. Soares tinha os olhos em Adelaide. Esta tinha-os no chão. Como o silêncio se prolongasse, Anselmo resolveu rompê-lo. Ignorava, como todos, disse ele, o que esta carta contém. Felizmente chega lá a tempo de se realizar a última vontade do meu finado amigo. Sem dúvida nenhuma, disse o major. Ouvindo isto, a moça levantou insensivelmente os olhos para o primo, e os dela encontraram-se com os dele. Os dele transbordavam de contentamento e ternura. A moça fitou-os durante alguns instantes. Um sorriso, já não zombateiro, passou pelos lábios do rapaz. A moça sorriu com tamanho desdém às zombaias de um cortesão. Anselmo levantou-se. Agora que estão cientes disto, disse ele aos dois primos, espero que resolvam. E como o resultado não pode ser duvidoso, desde já os felicito. Entretanto, hão de dar-me licença que tenho de ir a outras partes. Com a saída de Anselmo, dispersara-se a reunião. Adelaide foi para o seu quarto com a velha parenta. O tio e o sobrinho ficaram na sala. Luís, disse o primeiro, és o homem mais feliz do mundo. Parece-lhe, meu tio, disse o moço procurando disfarçar a sua alegria. És, tens uma moça que te ama loucamente. De repente, cai-lhe nas mãos uma fortuna inesperada, e essa fortuna só pode havê-la com a condição de se casar contigo. Até os mortos trabalham a teu favor. Afirmo-lhe, meu tio, que a fortuna não pesa nada nestes casos, e se eu assentar em casar com a prima, será por outro motivo. Bem sei que a riqueza não é essencial, não é, mas enfim, vale alguma coisa. É melhor ter 300 contos que 30. Sempre é mais uma cifra. Contudo, não te aconselho que te cases com ela se não tiveres alguma afeição. Nota que eu não me refiro a essas paixões de que me falaste. Casar mal, apesar da riqueza, é sempre casar mal. Estou convencido disso, meu tio. Por isso ainda não dei a minha resposta, nem dou por hora. Se eu vier a afeiçoar-me à prima, estou pronto a entrar na posse dessa inesperada riqueza. Como o leitor terá adivinhado, a resolução do casamento estava assentada no espírito de Soares.
Em vez de esperar a morte do tio, parecia-lhe melhor entrar desde logo na posse de um excelente pecúlio, o que se lhe afigurava tanto mais fácil, quanto era a voz do túmulo que o impunha. Soares contava também com a profunda veneração de Adelaide por seu pai. Isto, ligado ao amor que a rapariga sentia por ele, devia produzir o desejado efeito. Nessa noite o rapaz dormiu pouco, sonhou com o Oriente, pintou-lhe a imaginação um harém rescendente das melhores essências da Arábia, forrado o chão com tapetes da Pérsia, sobre moles divãs ostentando-se as mais perfeitas belezas do mundo. Uma circassiana dançava no meio do salão ao som de um pandeiro de marfim. Mas um furioso eunuco, precipitando-se na sala com yatagads e embainhado, enterrou-o todo no peito de Soares, que acordou com um pesadelo e não pôde mais conciliar o sono. Levantou-se mais cedo e foi passear até chegar à hora do almoço e da repartição. Capítulo 5. O plano de Luís Soares estava feito. Tratava-se de abater as armas pouco a pouco, estimulando-se vencido diante da influência de Adelaide. A circunstância da riqueza tornava necessária toda a discrição. A transição devia ser lenta, cumpria ser diplomata. Os leitores terão visto que, apesar de certa argúcia da parte de Soares, não tinha ele a perfeita compreensão das coisas, e, por outro lado, o seu caráter era indeciso e vário. Hesitara em casar com Adelaide quando o tio lhe falou nisso, quando era certo que viria a obter mais tarde a fortuna do major. Dizia então que não tinha vocação de papagaio. A situação agora era a mesma. Aceitava uma fortuna mediante uma prisão. É verdade que, se esta resolução era contrária à primeira, podia ter por causa o cansaço que lhe ia produzindo a vida que levava. Além de que, desta vez, a riqueza não se fazia esperar. Era entregue logo depois do consórcio. 300 contos, pensava o rapaz. É quanto basta para eu ser mais do que fui. O que não hão de dizer os outros? Antevendo uma felicidade que era certa para ele, Soares começou o assédio da praça. Aliás, praça rendida. Já o rapaz procurava os olhos da prima, já os encontrava, já lhes pedia aquilo que recusara até então, o amor da moça. Quando, à mesa, as suas mãos se encontravam, Soares tinha o cuidado de demorar o contacto, e se a moça retirava a sua mão, o rapaz nem por isso desanimava. Quando se encontrava a sós com ela, não fugia como outrora. Antes lhe dirigia alguma palavra, a que Adelaide respondia com fria polidez. Quer vender o peixe caro, pensava Soares. Uma vez atreveu-se a mais. Adelaide tocava piano quando ele entrou sem que ela ouvisse. Quando a moça acabou, Soares estava por trás dela. Que lindo, disse o rapaz. Deixe-me beijar-lhe essas mãos inspiradas. A moça olhou séria para ele, pegou no lenço que pusera sobre o piano e saiu sem dizer palavra. Esta cena mostrou a Soares toda a dificuldade da empresa, mas o rapaz confiava em si. Não porque se reconhecesse capaz de grandes energias, mas por espécie de esperança na sua boa estrela. É difícil subir a corrente, disse ele, mas sobe-se. Não se fazem Alexandres na conquista de praças desarmadas. Contudo, as desilusões iam sucedendo, e o rapaz, se o não alentasse a ideia da riqueza, teria abatido as armas. Um dia lembrou-se de escrever-lhe uma carta. Lembrou-se de que era difícil expor-lhe de viva voz tudo quanto sentia, mas que por carta, por muito ódio que ela lhe tivesse, sempre seria lida. Adelaide devolveu a carta pelo moleque da casa que lhe havia entregue. A segunda carta teve a mesma sorte. Quando mandou a terceira, o moleque não a quis receber. Luís Soares teve um instante de desengano. Indiferente à moça, já começava a odiá-la. Se casasse com ela, era provável que a tratasse como inimigo mortal. A situação tornava-se ridícula para ele, ou antes já o era há muito, mas Soares só então o compreendeu. Para escapar ao ridículo, resolveu dar um golpe final, mas grande. Aproveitou a primeira ocasião que pôde e fez uma declaração positiva à moça, cheia de súplicas, de suspiros, talvez de lágrimas. Confessou os seus erros, reconheceu que não a havia compreendido, mas arrependera-se e confessava tudo. A influência dela acabara por abatê-lo. Abatê-lo, disse ela. Não compreendo. A que influência alude? Bem sabe, a influência da sua beleza, do seu amor. Não se ponha que lhe estou mentindo. Sinto-me hoje tão apaixonado que era capaz de cometer um crime. Um crime? Não é crime o suicídio? De que me serviria a vida sem o seu amor? Vamos, fale! A moça olhou para ele durante alguns instantes sem dizer palavra. O rapaz ajoelhou-se. Ou seja, a morte,
Ou seja, a felicidade, disse ele. Quero recebê-la de joelhos. Adelaide sorriu e soltou lentamente estas palavras. 300 contos. É muito dinheiro para comprar um miserável. E deu-lhe as costas. Soares ficou petrificado. Durante alguns minutos conservou-se na mesma posição, com os olhos fitos na moça que se afastava lentamente. O rapaz dobrava-se ao peso da humilhação. Não previra tão cruel desforra da parte de Adelaide. Nem uma palavra de ódio, nem um indício de raiva. Apenas um calmo desdém, um desprezo tranquilo e soberano. Soares sofrera muito quando perdeu a fortuna. Mas agora que o seu orgulho foi humilhado, a sua dor foi infinitamente maior. Pobre rapaz. A moça foi para dentro. Parece que contava com aquela cena, porque entrando em casa foi logo procurar o tio e declarou-lhe que, apesar de quanto venerava a memória do pai, não podia obedecer-lhe e desistia do casamento. — Mas não o amas tu? Perguntou-lhe o major. — Amei-o. — Amas a outro? — Não. — Então explica-te. Adelaide expôs francamente o procedimento de Soares desde que ali entrara, a mudança que fizera, a sua ambição, a cena do jardim. O major ouviu atentamente a moça, procurou desculpar o sobrinho, mas no fundo ele acreditava que Soares era um mau caráter. Este, depois que pôde refriar a sua cólera, entrou em casa e foi despedir-se do tio até ao dia seguinte. Protestou que tinha um negócio urgente. Capítulo 6. Adelaide contou miudamente ao amigo de seu pai os sucessos que a obrigavam a não preencher a condição da carta póstuma confiada a Anselmo. Em consequência desta recusa, a fortuna devia ficar com Anselmo. A moça contentava-se com o que tinha. Não se deu Anselmo por vencido, e antes de aceitar a recusa foi ver se sondava o espírito de Luís Soares. Quando o sobrinho do major viu entrar por casa o fazendeiro, suspeitou que alguma coisa houvesse a respeito do casamento. Anselmo era perspicaz, de modo que, apesar da aparência de vítima com que Soares lhe aparecera, compreendeu ele que Adelaide tinha razão. Assim, pois, tudo estava acabado. Anselmo dispôs-se a partir para a Bahia e assim o declarou à família do major. Nas vésperas de partir, achavam-se todos juntos na sala de visitas, quando Anselmo soltou estas palavras. — Major, está ficando melhor e forte. Eu creio que uma viagem à Europa lhe fará bem. Esta moça também gostará de ver a Europa, e creio que a senhora Dona Antônia, apesar da idade, lá quererá ir. Pela minha parte, sacrifico a Bahia e vou também. Aprovam o conselho? — Oh, mãe, disse o major, é preciso pensar. — Qual pensar? Se pensarem, não embarcarão. Que diz a menina? — Eu obedeço ao tio, respondeu Adelaide. — Além de que, disse Anselmo, agora que a Dona Adelaide está de posse de uma grande fortuna, há de querer apreciar o que há de bonito nos países estrangeiros, a fim de poder a melhor avaliar o que há no nosso. — Sim, disse o major, mas você fala de uma grande fortuna. 300 contos? São seus? Meus? Então sou algum ratoneiro? Que me importa a mim a fantasia de um generoso amigo? O dinheiro é desta menina, sua legítima herdeira, e não meu, que aliás tenho bastante. Isso é bonito, Anselmo. Mas o que não seria se não fosse isto? A viagem à Europa ficou assentada. Luís Soares ouviu a conversa toda sem dizer palavra, mas a ideia de que talvez pudesse ir com o tio sorriu-lhe ao espírito. No dia seguinte teve um desengano cruel. Disse-lhe o major que, antes de partir, o deixaria recomendado ao ministro. Soares procurou ainda ver se alcançava seguir com a família. Era simples cobiça na fortuna do tio, desejo de ver novas terras, ou impulso de vingança contra a prima. Era tudo isso, talvez. À última hora, foi-se a derradeira esperança. A família partiu sem ele. Abandonado, pobre, tendo por única perspectiva o trabalho diário, sem esperanças no futuro e, além do mais, humilhado e ferido em seu amor próprio, Soares tomou a triste resolução dos covardes. Um dia de noite o criado ouviu no quarto dele um tiro. Correu, achou um cadáver. Pires soube na rua da notícia e correu à casa de Vitória, que encontrou no toucador. — Sabes de uma coisa? — perguntou ele. — Não, que é? O Soares matou-se. — Quando? — Neste momento. — Coitado! É sério? — É sério. — Vais sair? — Vou ao Alcazar. Canta-se hoje Barbe Bleue, não é? — É. Pois eu também vou. E entrou a cantarolar a canção de Barbe Bleue. Luís Soares não teve outra oração fúnebre dos seus amigos mais íntimos. Para ler esse conto, acesse
www.poeteiro.com